Cumprimento a igreja com o paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje é nosso culto de missões. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos os nossos ministérios estão tudo em missões. Já tiveram amanhã, vamos contactar também o nosso horário. Glória a Deus. Estamos todos ligados. Amém. Glória ao Senhor. Então nós, como é bom nós estarmos todos unidos. Alguns não podem ir, a gente não sabe o motivo, só Deus sabe. Glória a Deus, mas nós estamos aqui para servir a Deus. Amém? Vamos abrir aqui Mateus 9. Glória a Deus. Versículo 9. Mateus 9, aliás, 35. Mateus 9, versículo 35. Amém? Glória a Deus. E percorria Jesus toda a cidades e aldeias, ensinando na sinagoga Deus e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, molestias entre o povo. E vendo multidões, teve grandes compaixão dele, porque andava desgarrado e errante como ovelhas, que não tem um pastor. Amém? Amém. Glória a Deus. Posso tentar? Glória a Deus. Bom, hoje, como é missões, nós temos que levar o evangelho a toda a criatura, pregar a palavra, seja os nossos filhos, seja onde a gente trabalha, seja onde a gente estiver, a gente tem que falar a palavra do Senhor. Amém? Porque tem muitos irmãos, às vezes tem vergonha de falar de Deus. A gente não pode ter vergonha. Nós temos que ter força, fé e acreditar em Deus, porque é Deus que vai curar, é Deus que vai colocar as palavras na nossa boca para que a gente venha falando àqueles que são fracos. Porque há muitos que precisam de ouvir, né, a palavra, alguns precisam de ouvir, às vezes em oração, né, salvar aquelas almas, aquela casa, aquela família, porque há irmãos que estão preparados e têm, né, às vezes têm dom, né, e estes dons eles às vezes não usam, porque tem muita criatura aí, tem muitos que irmãos saíram da igreja e deixaram de servir a Deus, porque pensam que dentro da igreja, há muitos que pensam que pastores aumentam, que é a vida, né? Não, Jesus andava por todas as terras, pregar o evangelho, então ele queria curar, libertar aquelas almas. Amém. João Batista, ele vinha, batizava as pessoas, ele andava em aldeias também, e ele batizava as pessoas. Então nós também temos que salvar essas pessoas. Amém. Já que a gente não anda nas aldeias, mas nós temos que falar com os irmãos, seja no autocarro, seja no comboio, seja aonde for, seja numa estação, alguém te falar, e você fala. Não tem vergonha que você é de Deus. Aí já você está pregando coisa. Não é agora pensar, não, eu tenho dom, eu tenho que ir para fora, ir para a América, ir para a África, não é só ir para lá. Tem que ter o dom. Eu estar vivendo aquele povo. Você está vivendo aqui numa cidade e colocar você que quer ir para uma aldeia, sair da cidade e ir para o exterior é complicado. Se você não tiver um dom, não estiver preparado para isso, você não vai conseguir estar ali um mês. Não consegue, porque a vida lá é complicada. Então por isso é que você tem que ter dom para estar, e falar, orar muito. Tem que orar muito a Deus para
Para quê? Porque você nem sequer está com este sentimento de ir para lá. Ou aí quer sair do seu país, ou tiver algum problema dentro de você, você que for, pensa que for para outro país, este problema já não tem. Tem. Este onde a gente for, o problema está sempre connosco. É, irmão. Mas eu vou sair daqui de Portugal, vou agora para a Espanha. Se tiver algum problema, você tem que ir. E o problema está em todo lado que você tem que ver. Não é só, a Espanha já nem me coisa. O problema está dentro de você. Amém. Você tem que ir, chegar diante de Deus e pedir perdão a Deus. E é Ele que vai curar, é Ele que vai tirar mal, é Ele que vai curar este coração de pedra. É Ele que cura. Para quê? Aí sim, você já ora, Ele ouve, escuta, e nós já vai para qualquer país que a gente for, a gente está liberto de todo o mal. Amém. Para onde a gente for falar, né? As palavras que saem da gente da boca, as pessoas vão sentir. Por quê? Porque você não tem mágoas dentro do seu coração, você tem amor, né? E o amor tem que passar para outra pessoa. Amém. Aí nós vamos pregar, aí nós temos que ir colocar coisas boas. E quando a gente coloca coisas boas para o outro, nós sim temos a receber coisas boas também. Porque Deus está colocando coisas boas. Porque você não está vendo que você está mandando, né, abençoando a outra pessoa, coisas boas. Deus está vendo o seu coração. Né? Quando a gente é de Deus, a gente tem que ser uma criatura diferente da outra pessoa. Né? A gente não pode comparar que aquilo é com outra pessoa que não é da igreja. Porque assim já temos um conhecimento diferente da outra pessoa. Aí o que a gente tem que ir falar com ela, explicar, né? Porque sem explicação, sem a gente orar, sem a gente dar uma explicação, a pessoa não vai entender. Tem que haver uma explicação. A gente tem que ler a Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe os motivos, o que é a palavra quer, o que é o significado da palavra, e você explica e a pessoa entende. Aí a pessoa vai entender. E cada vez que você ler mais, você vai entender que você tem a palavra. Mas Deus vai te usando cada vez mais. Aleluia. Para que a gente venha pregar a palavra a todo mundo. Amém, irmão? Glória a Deus. Então Deus está aí sempre, né? Porque Ele cura, né? Ele liberta. Porque às vezes as pessoas andam agarradas às coisas materiais, né? E já não querem saber vir à igreja, já não querem saber ouvir a palavra. Por quê? Porque estão agarradas às coisas do mundo. Glória a Deus. Então nós temos que estar sempre em oração. E quando a gente está debaixo da oração, Deus está sempre a controlar, né? O que nós fazemos, o que é que a gente não faz. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos pôr de pé, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Senhor Deus, Pai, obrigado. Eu te agradeço, Pai, por mais um mês, Pai. O Espírito Santo, Senhor Deus, Pai, o culto, Pai, de missões, Pai. Aleluia. Vem, Pai, abençoando, Senhor Deus, Pai, o culto, Pai, de missões. Vem abençoando a nós, Pai, para que nós vamos, Pai, a levar a Tua palavra, Pai, a este mundo, Senhor, Pai. Porque este mundo, Senhor Deus, nós estamos vendo, Pai, todo mundo aí, Pai, a poder-se, Pai, ouvir o homem a falar, o homem, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, através, Pai, desses homens que estão aí, Senhor Deus, Pai, é o Pai, o centro de Deus, Pai, é racismo, é falar mal daquilo, é falar mal do outro, hoje, Pai, eu te peço, Senhor Deus, Pai, coloca, Pai, coisas boas, Pai, dentro do coração, Pai, dessas almas, Pai, e quando Deus estiver tendo mal, Pai, todos os maus pensamentos que tiverem, Pai, Deus caia por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, Pai, usa-nos, Pai, cada vez mais, Pai, fortalece-nos, Pai, dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos espírito, Pai, cada vez mais, Pai, usa-nos, Pai, ó Espírito Santo, Deus, Pai, obrigado, meu Deus, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, Pai, na Tua casa, Pai, louvar, Pai, o culto de missões, Pai, em nome de Jesus, Pai, a todo mundo, Pai, seja a minha igreja, Pai, seja, Pai, através da igreja, Senhor Deus, Pai, aqueles que querem ver, Pai, e aqueles que não forem ver, Pai, toma, Pai, o coração,
Pai. Mas agora, Filho, abençoa, Pai, que a palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa também, Pai, teus louvores, Pai. Abençoa, Pai, cada oração, Senhor Deus, colocada aqui, Pai, foi colocada, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Abençoa, Pai, os teus filhos, Pai. Abençoa, Pai, cada um, Pai, que eles estão aqui, Senhor Deus, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fortalece-os, Pai, cada vez mais, Pai. Oh, Espírito Santo, Pai. Coloca, Pai, em nome de Jesus, Pai, com coração, Pai, com amor, Pai, com carinho, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que seja, Pai, fiel, Pai, a ti, Senhor Deus, Pai. E que nada faça desviar, Pai, dos teus caminhos, Senhor Deus, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, Senhor, igreja. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Deus é bom, Ele é maravilhoso. Nós estamos diante da presença dEle, da presença do nosso Deus. Pai amado, Senhor Deus, te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai querido. Obrigada por este ajuntamento. Obrigada, Deus, por esta tarde. Obrigada, Senhor, por estarmos juntos, Senhor, envolvidos, Pai, no Teu nome, Senhor. Pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, eu te peço nesta tarde que venhas recebendo o louvor do povo, Senhor. Porque nós queremos adorar, Deus, nós queremos louvar, nós queremos manifestar a nossa fé, a nossa gratidão, Senhor, diante da Tua palavra, Pai, diante da Tua presença, Pai, em comunhão com os nossos irmãos, Pai. Abençoa este culto, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Continua falando, Senhor. Continua nos mostrando e revelando, Senhor, a Tua vontade a cada um de nós neste culto. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o Teu nome, Jesus amado. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. E a mais ninguém, Pai. Porque és o Senhor único, Pai amado, absoluto nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória nas nossas vidas, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Seja
a semente, seja ela qual valor for,
depósito do templo os dízimos, a 10ª parte daquilo que nós recebemos da parte do Senhor, não aquilo que nós pensamos que é pelo nosso mérito ou porque foi pelo nosso trabalho. Não é nesse prisma que o Senhor vê. Ele vê no prisma de quem nos dá semente ao Senhor. Amém, igreja? E se alguém ainda não é dizimista, olha ao Senhor, peça a Deus para que o Senhor providencie, para que possa também ser dizimista. Eu já falei isso várias vezes e volto a dizer. Eu, no princípio da minha vida cristã, eu não conseguia dizimar, trazer dízimos. Mas eu orei ao Senhor e fiz um propósito ao Senhor. Falei, Senhor, se tu colocares a semente na minha mão, Senhor, eu vou ser dizimista pro resto da minha vida. Eu vou te honrar com os meus dízimos, Senhor. E naquela altura foi uma altura em que passava muitas necessidades, uma altura muito difícil na nossa família. E eu posso dizer que na mesma noite o Senhor me respondeu em sonho. E a partir daí o Senhor providenciou para que a semente nunca faltasse na minha vida. E eu pudesse trazer à casa dele os dízimos e as ofertas. Mas isso vai do nosso coração, porque o Senhor não obriga ninguém a nada. Tem que ser de gratidão e de reconhecimento e de obediência à palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que o Senhor pede de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar aqui a irmã César. Faz aqui uma oração em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Que possamos alimentar nossa voz para ti, Senhor, Deus Pai Santo. Ó Pai, ó Deus Pai, linda tarde, Senhor Deus Pai Santo. Agradecemos tudo a ti, Senhor Deus Pai. Para que possas abençoar em nome de Jesus, Pai Santo, da glória de ti, Senhor Deus Pai. Como o nosso Espírito Santo, Senhor Deus Pai, porque possas alimentar, Senhor Pai Santo, as tuas ofertas, Senhor Deus Pai Santo, por todos os dízimos, Senhor Deus Pai Santo, Pai Santo, Senhor Deus Pai, quando tivesse preparado também, possas tocar no meu coração, Senhor Deus Pai Santo, para dar o dízimo, Senhor Pai Santo, livre da tua vontade, Senhor. Toca, Senhor Deus Pai Santo, quando for tempo, Senhor Deus Pai. Alimenta-os, Senhor, da nossa palavra, Senhor Pai Santo, para ti, Senhor Deus Pai. Agora tu deixas, Pai Santo, a palavra, Senhor, do pastor, Senhor Pai Santo, que é a tua palavra, Senhor, que possas nos alimentar, Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Joãozinho, traz aqui a Nicole. Uma delícia, faz essa oração para os nossos filhos. Glória a Deus. Pai, Senhor Santo, Senhor amado, Pai, Senhor, eu te agradeço, Pai, por estar aqui na tua casa, no monte da minha voz para ti, Senhor. Senhor Jesus, Pai, eu te venho apresentando, Pai, cada criança, cada jovem, Senhor. Senhor Jesus, Pai, temos entregue, Pai, que estão faltando, Senhor. Senhor Jesus, Pai, guarda-os, Pai, livra-os de todo mal, Senhor. Quando eles forem, Senhor, tu vais com eles, Senhor, guardando, Senhor. Livrando-os, Pai, de todo homem mau, Senhor. Que eles sejam, Pai, invisíveis às obras do inimigo, Senhor. Porque eles estão cobertos pelo teu sangue, Senhor, e nada lhe acontecerá, Senhor. Livra-nos de enfermidades, Pai, do aquilo que vem de ti, Senhor. E quando eles vão, Senhor, os teus anjos vão com eles, Senhor. Que o caminho deles, Pai, o futuro deles, Pai, seja na tua casa, Senhor. Para que eles possam ser a nova voz, a tua voz aqui na terra, Senhor. Que eles possam fazer a tua vontade onde eles vão, Senhor. Abençoa eles, Pai, com todas as crianças, Pai, deste mundo afora, Senhor. Aquelas que estão doentes, Senhor. Aqueles que não têm o que comer, Senhor. Aqueles que sofrem violência, Senhor. Seja ela qual for, Senhor. Que tenhas misericórdia e compaixão de cada criança, Senhor. E que possas, Pai, enviar alguém para ajudá-los, Senhor. Só tu sabes e conheces, Pai, os corações de cada criança, de cada jovem, Senhor. Livra-os de toda a má companhia, Senhor. Livra-os, Pai, de todo mau pensamento, Pai. Todo aquele pensamento que não é teu, Pai, para os afastar da tua casa, Senhor, que caia na terra, Senhor. Porque eles, Pai, são escolhidos por ti, Senhor. Tu os separaste, Pai, para te honrar e glorificar.
E João, pode colocar ali para mim, por favor. Isaías 45. A partir do versículo 18 até o 22. 45, Isaías 45, do 18 ao 22. 18, 18 até o 22. e nasce nessa parte. É só um pouquinho mais de retorno aqui, João. Um pouquinho só de retorno. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, está avançando. Isaías 45, versículo 18 até o 22. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Amém. Vamos repetir esse último versículo todos juntos. 1, 2, 3. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu desta semana eu orei muito a Deus e pedi muito a Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso de uma mensagem, eu preciso que tu fales comigo, que tu me dês uma palavra para eu falar ao teu povo, meu Pai. O que eu vou falar, Senhor? É sobre missões, Senhor. Fala ao meu coração. Fala, porque eu necessito da tua ajuda, Espírito Santo de Deus. Eu orei, eu busquei, e também não vinha nada. E eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus do céu, eu preciso de uma palavra, Senhor, fala comigo. E o Senhor, Ele me deu essa palavra. Falou comigo e me deu essa palavra, essa passagem. E lendo essa passagem, eu consigo entender muito claramente o chamado que o Senhor faz às almas, o chamado que Ele faz a nós também, para alcançar almas, e a confirmação de quem é Deus, sobre Deus, quem Ele é, a soberania do Senhor e qual foi o propósito da criação. Porque o Senhor diz: eu sou Deus e não há outro. E a Bíblia fala que realmente o propósito da criação do Senhor foi manifestar a glória de Deus e o cumprimento da sua vontade, para que os seus filhos possam viver em comunhão com Ele. Amém. Um só Espírito, unidos por um só Espírito. Amém, meus irmãos? Porque o Senhor, nosso Deus, nós sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas que existem nessa terra, no universo, sobre todo o universo. O Senhor, Ele é Criador de todas as coisas. E quando nós olhamos realmente para a natureza, quando nós olhamos esse céu grandioso, não é? Isso nos faz, nos mostra e nos revela a soberania de Deus, o poder de Deus sobre todas as nações e sobre todos os povos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E é o nosso Deus quem forma a luz, é Ele que forma as trevas, é Ele que promove a paz, é Ele que promove a justiça, é Ele que adverte aqueles que contestam a sua vontade. Ele é o Criador supremo, digno de reverência e obediência. Amém. Cada um de nós que estamos aqui somos os seus filhos. Nós sabemos que nós temos um dever para com o nosso Deus, que é de sermos obedientes à sua palavra. Amém? É necessário que sejamos obedientes para que realmente nós possamos ser chamados de filhos de Deus.
Porque um filho tem que ser obediente ao pai, não é? Um filho amado precisa ser obediente ao seu pai. E há muitos textos que revelam o plano da salvação para Israel e para os confins da terra, não é? Porque o Senhor falou muito sobre os filhos de Jesus, ele falou: ide pregar o evangelho a toda criatura, a todas as terras, para todos os povos, quem crer e for batizado será salvo. E aqui o Senhor ele nos faz o convite às pessoas que ainda não foram alcançadas, não foram salvas. Ele convida a todos para se voltarem para Ele, para serem salvos. Esse é o desejo do Senhor, que as almas sejam salvas. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, se nós pensarmos bem, nós vamos ver que o Senhor, o nosso Deus, através da sua palavra, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é supremo, Ele é majestoso, Ele é absoluto sobre todas as coisas. E todos os dias esse Deus tão grande, tão poderoso, Ele faz o seu convite diário para as almas, para terem a salvação. Todos os dias através da sua palavra. E todos os dias através também das nossas vidas. Não é? É ou não? Amém. E aqui a Bíblia nos fala através do texto que o Senhor, nosso Deus, Ele afirma que Deus não falou em segredo. Ele não falou em segredo. Não há nenhum lugar escuro da terra que não seja manifestado por Deus. Amém. Está tudo manifestado, está tudo exposto, meus irmãos. Ele quis manifestar realmente a sua vontade aos homens. E a palavra do Senhor diz que quando nós o buscamos não é em vão. Ele deixa muito frisado isso. Eu não chamei a descendência de Jacó para me buscar em vão. Se eu chamei é porque vai haver um resultado, vai haver uma resposta. Porque eu sou o Deus de Israel. E eu sou o Deus dos confins da terra. Eu sou o Deus de cada alma que existe neste mundo. O Senhor diz isso para as nossas vidas, não é? Glória ao nome do nosso Deus maravilhoso. No versículo 20 ele diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos. E nós olhamos e vemos o valor que Deus dá, a importância que Ele dá de estarmos em comunhão, de vivermos em comunhão, porque Ele diz: congregai-vos. O que é congregar? Congregar é estarmos juntos em um mesmo lugar, é fazer parte de um lugar, de um movimento, não é de um ajuntamento. Congregai-vos juntos, a palavra do Senhor diz, e vinde, chegai-vos juntos. Amém. O Senhor quer a nós e quer aquelas almas que estão lá fora também, Amém. que estejam junto a nós, juntos, em um só motivo, em um só propósito, amém? Porque a palavra do Senhor diz em Salmo 33, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, amém? Amém. Ele quer que Deus os homens, Ele quer que os homens voltem para Ele, para viver em paz. Ele quer um povo que busca a paz, que vive a paz. Um povo que busca a paz com Deus e um povo que busca a paz também entre os homens. Uns com os outros, sério. É paz com Deus e paz com os homens. É esse o desejo do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. E no outro versículo a seguir, nos fala e nos mostra que Ele abomina as nações idólatras, as nações pagãs, as nações incrédulas, porque o Senhor não criou os homens para adorarem um outro Deus. O Senhor criou os homens para adorar a Ele, não é? Amém. Porque nós somos criação de Deus, nós não somos criação de outro Deus, nós somos criação do nosso Deus Todo-Poderoso. Então o que Ele quer é que o povo, as pessoas, a humanidade se volte a Ele, porque Ele diz: não há outro Deus senão eu, justo e salvador, não há além de mim. Essa é a palavra do Senhor para a humanidade. É isso que o Senhor quer que as pessoas entendam. Glória a Deus. E parece que é tão difícil isso. E o Senhor segue dizendo: olhai para mim e sereis salvos. Diga: olhai para mim e sereis salvos. Sereis salvos. E Ele continua dizendo: vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Esse convite Ele faz todos os dias para as almas que estão perdidas. Todos os dias o Senhor quer almas para Ele. Todos os dias o Senhor busca almas para Ele, procura almas para Ele. Ele usa a vida de pessoas, Ele usa as nossas vidas, Ele usa a vida do seu povo para resgatar almas perdidas para Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. E aí eu faço uma pergunta para nós. E eu fiquei meditando quando eu vi esse versículo que diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim, o Senhor diz: olhai para mim. E eu
faço aqui a pergunta: para que o homem tem olhado? Para quem o homem tem olhado? Ou para o que o homem tem olhado? Para onde se olha? Para onde eles olham? Para onde se volta esse olhar da humanidade, das pessoas? Para onde? E eu sei que é para muitas outras coisas. Muitas outras coisas a humanidade tem olhado. Tem olhado para o dinheiro, tem olhado para o emprego, para o trabalho, tem olhado para a sua família, tem olhado para a saúde, tem olhado para a fama, tem olhado para as influências, para o poder, tem olhado para muitas outras coisas. E eu digo que algumas coisas realmente nós precisamos olhar, porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte de sermos seres humanos, não é? Nossa família, nosso trabalho, realmente nós precisamos. Mas a Bíblia diz assim: buscai o reino de Deus primeiramente. Não é? Amém. Sobre todas as coisas, primeiramente, buscai o reino de Deus. E é isso que ele nos fala. Nós primeiro precisamos buscar o reino de Deus. Ou seja, primeiro nós precisamos olhar para Deus. Porque ele diz: olhai para mim. E é por isso que ele diz isso: olhai para mim. Amém. Porque se você olhar para mim, todas as coisas vão ser acrescentadas. Amém. Amém. E a humanidade, ela não tem olhado para Deus, ela tem olhado para todas as outras coisas, menos para Deus. Vem tudo à frente, menos para Deus. Os seus desejos, as suas concupiscências da carne, a sua vontade, a sua carne olha para todas essas coisas, satisfazem todas essas coisas e Deus fica de lado. Deus fica parte. Só que nós sabemos que o futuro dessas pessoas, se não se arrependerem, se não se voltarem para Deus, tudo que elas estão passando vai passar. Porque a nossa vida é um sopro. A nossa vida é um sopro e daqui nós não levamos nada, como o pastor fala muitas vezes aqui. Daqui nós não levamos, a única coisa que nós levamos é a nossa alma e mais nada. E de que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, meus irmãos? Se o que nós mais temos de precioso é a nossa alma, não é? E precisamos dela. E nós precisamos alimentá-la com as coisas do Senhor. E nós precisamos alimentá-la com a palavra de Deus. Nós precisamos nos regar todos os dias, fazer com que sejamos inundados pelo poder de Deus todos os dias. Porque a vida de um ser humano sem Deus não é nada. Mas há muitas pessoas que não reconhecem isso, que não sabem disso, ou não querem entender isso. E é por isso que é urgente essa necessidade da evangelização. Amém? É algo que é muito importante fazer missões, falar do Senhor, porque o Senhor ele tem chamado homens e mulheres para isso, para compartilhar, para anunciar a palavra, para falar dele, não é? E há pessoas que têm mais privilégios do que outras, mas cada um de nós para anunciar, eu digo, porque há pessoas que lidam com o público todos os dias, então nós temos essa oportunidade maravilhosa, não é? Nas nossas mãos. Deus ele coloca assim, ó, na nossa mão. Toma, filho, vai fazer isso. Eu vou colocar pessoas, faz isso. Fala de mim. Fala de mim. Fala de mim. O Senhor diz isso. Fala de mim. Fala do meu reino. Fala da salvação. Fala que eu enviei o meu filho para morrer por vocês. Fala. Fala. Ele diz fala. E nós não podemos nos calar. Porque a Bíblia diz que se nós nos calarmos até as pedras, ele levanta para falar sobre ele. O Senhor ele tem poder, ele tem pressa. O nosso Deus ele tem pressa de virar almas salvas para ele, meus irmãos. Amém. Então não pensem que é pouca coisa, não é? Não é pouca coisa. E Deus enviou o seu Filho justamente para isso. Enviou Jesus, que é o Verbo, é a palavra. E o Verbo se fez carne, sem perder sua natureza divina. Ele se revelou aos homens e se identificando com a mesma experiência nossa, com a experiência humana. Sabe o que isso quer dizer? Ele passou por tudo aquilo que nós passamos, sabe? Ele passou na pele, como se diz. Ele sentiu na pele, não é? Tudo aquilo que nós sentimos. E é por isso que Jesus nos entende tão bem. Amém. É por isso que Ele nos compreende. O Senhor nos Amém. compreende tão bem. Quando nós estamos afligidos e angustiados e preocupados, sabe? O Senhor Ele nos entende porque Ele também passou. Ele sentiu frio como nós sentimos, ele sentiu calor como a gente sentiu, ele sentiu fome como nós sentimos também. Tudo o Senhor Jesus passou. A única coisa que foi diferente é que ele não teve pecado nenhum.
Amém. Ele morreu sem pecado. Aleluia. Aleluia, Senhor. E o Senhor dá esse privilégio a nós. Porque Ele morreu naquela cruz do Calvário, sabendo que nós somos pecadores, mas Ele nos deu a oportunidade de nos trazer a salvação e de perdoar os nossos pecados. Coisa que ninguém poderia fazer. Ninguém. Nem nós, nem ninguém. E nenhum sacrifício que os sumos sacerdotes faziam antigamente de matarem todos os animais, todos os anos, não é? O sumo sacerdote fazer isso em prol do seu povo, em prol de perdoar os pecados, e aquele sangue do cordeiro era derramado, e todo aquele ritual era feito para que o pecado das pessoas fossem perdoados, mas depois voltava tudo outra vez, e tudo outra vez, e toda outra vez, e toda outra vez. E aí Deus envia o seu Filho Jesus, e Ele morre uma vez só, e o seu sangue é derramado, e com esse sangue Ele purifica os nossos pecados. Amém. A Bíblia diz que condenação não há para quem já está em Cristo Jesus. Já não há condenação para nós, meus irmãos. Nós somos perdoados pelo Senhor. Amém. Mas todos os dias nós, como filhos de Deus, nós precisamos reconhecer a nossa natureza falha e pecadora. Então todos os dias, apesar de tudo, precisamos pedir perdão ao Senhor. Amém? Amém. Mas isso somos nós que já conhecemos a palavra, não é? Mas é aqueles lá fora que não conhecem. E aqueles lá fora que estão lá. E estão errando e pecando todos os dias e fazendo atrocidades, fazendo coisas horríveis todos os dias. E pensam que estão bem. E pensam que estão maravilhosamente bem. Pensam que eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom emprego, eu tenho boa influência, eu tenho fama, eu tenho poder, eu posso. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso. Eu estou bem. Porque fui eu mesmo que fiz, eu mesmo me sustento, fui por mérito meu. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia e piedade dessas pessoas. Porque as pessoas sem Deus, elas não são nada. Nada e nada. Nós sem Deus não somos nada. O ser humano sem Deus, o ser humano sem a misericórdia de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, não é nada. Nada. Pode ter todo o dinheiro do mundo, ele não é nada. Ele precisa de Deus, ele não entende, mas ele precisa de Deus. Por isso, o Senhor, claro que as pessoas não são obrigadas, nós temos um livre-arbítrio, por isso que nós falamos para as pessoas não são obrigadas a serem convencidas, que não somos nós que convencemos, mas o Espírito Santo de Deus, ele convence. Então, quando nós falamos com alguém, nós temos que pôr essas pessoas em oração sempre. Sempre e sempre. Não só pelas pessoas que nós temos falado, ou pelas pessoas que nós conhecemos, mas por todo esse mundo afora. Porque existem milhões de almas que precisam ser salvas pelo Senhor. Milhões de almas. Nós não vamos conseguir alcançar essas milhões de pessoas, não. Mas através da nossa oração a gente consegue. Amém. Nós temos fé em Deus que pode salvar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Santo és. Aleluia. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso conselheiro. Jesus é nosso redentor e o nosso nosso salvador. Quando nós falamos, Ele ouve. Quando nós falamos, Ele responde. Ele nos consola, Ele faz tudo aquilo que nós precisamos. Amém. Não há outro como Ele. Por isso a gente pode confiar no Senhor e nos voltar para Ele. E falar também sobre isso com as pessoas que não conhecem a Deus. Eu conheço alguém que pode te ajudar. Eu conheço alguém que pode resolver a tua situação. Eu conheço alguém que pode te curar. Eu conheço alguém que pode te libertar. Essa palavra tem que sair da nossa boca para as pessoas. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas. Aleluia. O Senhor quer alcançar. Ele quer fazer esse convite para as almas perdidas. E Ele quer usar cada vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos. A palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Diz: eu sou o sol da terra e a luz do mundo. E o que isso significa? Eu estive estudando e vi que o sal há um componente que chama-se sódio, que é um nutriente essencial para as várias funções do nosso organismo. Ou seja, nós precisamos do sal. O nosso organismo precisa de sal para sobreviver. Porque no nosso corpo tem sal. Não sei se vocês sabem, mas no nosso corpo tem sal. E nós precisamos desse para o bom funcionamento do nosso organismo. Diga: o sal da terra. O sal também é usado para conservar o alimento, não é? Quando nós temos a carne, nós colocamos o sal e o sal conserva a carne. É verdade ou não? E o sal também é usado para mudar o sabor do alimento, não é? O sal, ele tempera, é ou não? Amém. E o que isso quer dizer?
Nós somos o sal da terra. Ou seja, a Bíblia aqui nos faz entender que este mundo, se não fosse a igreja neste mundo, este mundo já teria apodrecido. Esse mundo não se conservaria muito mais. Entendem? Esse mundo não tem sabor, porque quem traz o sabor através do Espírito Santo é a igreja. É a igreja do Senhor. É a igreja de Cristo. Nós somos importantes aqui. O Senhor usa cada vida, porque nós somos importantes para trazer sabor a este mundo. Nem sal a mais. Nós não podemos ser demasiados e nem de menos, porque se for sal a mais fica salgado, não presta. E se for sal a menos também perde o sabor em si. Nós temos que ter ali um controle, um limite. Nós temos que andar de acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz. E nós temos que falar isso para as pessoas, não é? E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Diz luz do mundo. Diz nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque nós trazemos a luz do Evangelho às pessoas, não é? As pessoas, elas vivem numa escuridão que era igual à escuridão que nós também andávamos, não é? Nós andávamos na escuridão, nós não víamos a luz, nós não entendíamos o que era a luz. E aí, o Evangelho chegou até nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, e essa luz, ela trouxe um novo clique na nossa vida. Essa luz nos fez acordar, abriu os nossos olhos espirituais. Essa luz nos trouxe a salvação. E é isso que é necessário para esse mundo que está lá fora. Nós precisamos ser a luz do mundo. E eu não estou falando isso só porque é algo que se fala. É muito comum a gente ouvir: sou o sal da terra, a luz do mundo. Mas isso é provado através do nosso testemunho. Porque a gente pode falar muito. Nós podemos falar: eu sou o sol da terra, eu sou a luz do mundo. Mas depois lá fora eu faço, eu engano, eu minto, eu roubo, eu faço tudo e outras coisas mais. Mas aqui eu sou santa. Mas lá fora eu faço tudo e mais alguma coisa. Isso não é o meu testemunho. Isso não é só ser o sal da terra e nem a luz do mundo. Ser sal da terra e luz do mundo é o que você é aqui, é lá na tua casa, é lá no teu trabalho. Onde quer que você esteja. Para quê? Para que dessa maneira possa ser manifestada o poder de Deus na vida de cada um de nós. Para que as pessoas olhem para nós e digam: mas ele é diferente, ela é diferente. O que eles têm? Mas o que é isso? E a gente começa a falar de Deus sobre essas pessoas e há uma credibilidade, porque as pessoas veem em nós algo diferente, não é? Isso é anunciar o Evangelho. E o culto de missões é justamente para nos fazer lembrar, porque eu sei que nós sabemos disso, todos nós sabemos disso, não é? Nós sabemos que é necessário pregarmos o Evangelho, mas por vezes a gente esquece. Porque é tanta coisa que a gente vive, é a labuta do dia a dia, é a pressão diária, é a correria do dia a dia, que às vezes as pessoas elas se achegam até nós e começam a falar coisas. E às vezes até desabafam conosco e até contam os seus problemas. E nós por vezes ficamos calados e não dizemos nada. Não pode ser assim. Nós precisamos falar. Porque quando uma pessoa chega até você para falar alguma coisa, reclamar, seja aquilo que for, foi enviado pelo Senhor. Amém. O Senhor, Ele quer te usar. E Ele vai colocar pessoas na tua frente para você usar, para você falar de Deus para essas pessoas. E é tão importante nós termos essa sabedoria, esse entendimento, esse discernimento, de realmente nós olharmos e falarmos: peraí, eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que liberta. Você pode acreditar em Jesus, você pode entregar a sua vida a Cristo, porque Ele vai transformar a sua vida. Assim como falaram conosco também, nós precisamos falar, nós precisamos dar aquilo que nos deram a nós. Não é? Nós só fomos alcançados porque alguém falou de Jesus para nós. E alguém orou por nós. E alguém contribuiu para que nós fôssemos alcançados. E é isso que nós devemos fazer, não é? Glória a Deus. Glória seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. E a gente entende que realmente nós somos mensageiros de Deus. Diga: eu sou mensageiro de Deus. Nós somos anunciadores do Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho. Não é o Evangelho artificial, o Evangelho da prosperidade, do bem bom. Embora o nosso Deus é um Deus próspero e traz a prosperidade, mas nós precisamos trazer a luz da palavra verdadeira. Aquilo que dói. Porque muita gente não quer aquilo que dói. As pessoas querem só aquilo que, não é? É bênção, é dinheiro, é casa, é carro, é quem não quer.
Quem é que não quer? É claro que todos nós queremos, e o Senhor pode providenciar na vida de quem Ele quiser, quando Ele quiser. Mas o principal foco do cristão é a nossa salvação, é a nossa alma. Porque milhares de milhões de pessoas estão lá fora sem saber o que é salvação, pensando que quando morrer vão para algum lugar, não sei onde é que eles pensam que vão, só há dois caminhos, ou ao céu e ao inferno, não há mais nenhum caminho. E o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Quando nós entramos por esse caminho, nós sabemos que aí nós temos a salvação. Oh, glória! Não há, o mundo, nós sabemos, oferece vários caminhos. O mundo oferece vários caminhos porque eles dizem que Deus é o mesmo. Todo caminho leva a Deus, não, mentira. Não é todo caminho que leva a Deus, não. A Bíblia diz que o único caminho que leva a Deus é Jesus. A Bíblia diz, Jesus diz, eu sou, como é que é? 14:6. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é necessário ir por Jesus. É por Jesus. E é necessário que as pessoas entendam isso. Que tem que se ir por Jesus. Não é por Buda, por Maomé, por santos, porque nenhum deles morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quem ressuscitou ao terceiro dia foi Cristo, mais ninguém. E as pessoas precisam saber dessa verdade. Essa verdade precisa ser revelada a essas pessoas. Louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso, aleluia. Não há nada mais importante que a salvação do homem. Para Deus, não há nada mais importante. Para nós conhecermos a palavra, não há nada mais importante que a nossa salvação. Por isso nós precisamos cuidar dela até o final. Aí nós olhamos aqui para a Europa, para onde nós vivemos, não é? O continente europeu. Eu fiz aqui uma pesquisa que eu vi porcentagens do país mais descrente do mundo. E eu vou dizer onde é que fica, a Suécia. 85% de pessoas não acreditam em Deus. Não tem religião. Incrédulos. Em segundo lugar está a Dinamarca. Dinamarca, que também é aqui da Europa, 80% das pessoas. E na Noruega, 72% das pessoas não acreditam em Deus. A Europa, que é o continente onde nós vivemos. Nós precisamos orar pela Europa. Nós precisamos orar para que essas vidas possam ser alcançadas, para que o Espírito Santo de Deus vá de encontro àqueles corações, não é? Nem que seja por amor, que seja pela dor, mas que possam ser alcançadas essas almas, meus irmãos. Porque nós temos uma população mundial de muitos bilhões de pessoas e nós vemos que realmente uma parte muito pequena se entregou a Deus. Amém. E é triste isso. Porque o tempo está escassando, está passando, está se escasseando, está tudo. As coisas estão acontecendo, os sinais estão acontecendo e o tempo está apertando. Jesus está às portas e tem tantas pessoas para serem salvas. Como eu falei no culto do mês passado, milhões de pessoas morrem todos os dias, não é? Sem salvação. Morrem sem aceitarem Jesus, morrem sem conhecerem a verdade. Nós sabemos para onde essas pessoas vão, não é? Infelizmente. E eu tenho, assim como vocês também têm, familiares também que vocês conhecem, e pessoas que não foram ainda alcançadas pelo Senhor. E a nossa busca, a nossa oração, o nosso clamor é diário por essas pessoas, não é? E não só por essas pessoas, mas por todas as pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. Amém. Para que eles possam alcançar, possam ser abençoados e bem-aventurados também com a salvação como nós fomos. Em nome de Jesus. Mas o que a gente pode fazer diante de tudo isso? Diante de um mundo corrompido, de pessoas que não acreditam, de pessoas que rejeitam a palavra, porque muita gente fala de Deus, há muita gente, as pessoas viram cara, as pessoas fazem pouco, não é? A gente precisa continuar, essa luta não pode parar, nós precisamos continuar a seguir com o nosso objetivo, com o nosso propósito, que é anunciar a palavra. Anuncie a palavra, não se calem, anunciem, falem do Senhor, falem do Evangelho, para que a gente possa continuar aquilo que o Senhor determinou nas nossas vidas. Ele deu aqui um propósito para cada um de nós de maneiras diferentes, ok, tá bem, mas o Senhor nosso Deus disse, Jesus disse, ide pregar o Evangelho. Todos nós temos esse chamado, todos nós precisamos cumprir e obedecer, porque só houve duas ordenanças do Senhor Jesus: é fazer isso em memória de mim, que é a ceia do Senhor para nós celebrarmos, e é ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Quanta gente está sendo condenada todos os dias? Por que às vezes nós não nos tocamos com isso? Por que muitos cristãos, eu não estou falando das pessoas de fora do mundo, não, estou falando dos nós cristãos. Por que muitas vezes cristãos não se incomodam com isso? Há cristãos, eu sei que não há aqui ninguém, pela graça do Senhor, porque nós temos aprendido todos os dias com isso, o Senhor tem tocado no coração de cada um de nós. Mas existem muitos cristãos que não se importam com a salvação dos outros. Ah, já foi alcançado, oh, glória. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Uma vez salvo, o Senhor diz, você persevera, fica firme até o dia de chegar lá. Você tem que chegar até o fim. Você tem que resistir, você tem que continuar, luta, continua, persevera, fica firme até o final para que você possa receber a sua coroa. Amém. Então não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não, então tu foi salvo, então agora eu posso fazer aquilo que eu quero. Mentira. Quantas milhões de almas também têm se desviado dos caminhos certos do Senhor por esse tipo de pensamento? Vamos repreender isso em nome de Jesus Cristo. Na nossa vida, na vida daqueles que nós sabemos que são cristãos também, não é? Estão também envolvidos com as coisas de Deus, mas que parece que há um engano muito grande, porque o inimigo ele quer tirar o cristão da presença de Deus, e ele não poupa esforços para isso. Ele é astuto, não é? E nós precisamos ter muito cuidado também nas nossas vidas, dia após dia. Por isso que é necessário nos revestirmos com a armadura de Deus, como? Orando, clamando ao Senhor, consagrando a nossa vida, pedindo ao Senhor orientação, pedindo ao Senhor proteção, fazendo jejum, lendo a palavra do Senhor todos os dias, porque dessa maneira nós estamos buscando a santidade, não é? E aí nós temos um respaldo, nós temos uma autoridade que é derramada sobre as nossas vidas para nós falarmos do Senhor. Amém? Porque toda vez que você falar de Jesus, vai sair poder da sua boca, vai sair a unção da sua boca. Em nome de Jesus, porque é isso que nós pedimos em oração, que o Senhor nos revista de autoridade, de unção, de sabedoria, para que nós possamos ter a luz do mundo e o sol da terra. Amém, meus irmãos? Essa obra não pode parar. Diga, essa obra não pode parar. Essa obra não pode parar. E o Senhor, Ele nos dá uma oportunidade, e dá oportunidade para aqueles que estão lá fora todos os dias. O Senhor, Ele não vai chegar para uma perdida e vai acusar, você fez isso, você fez aquilo, você não tem direito. Não, o Senhor não é assim. O nosso Deus, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é bondoso e misericordioso. Ele não tem prazer, como eu disse, que o ímpio morra sem alcançar a salvação. Ele quer que as almas sejam alcançadas, não é? E nós estamos aqui justamente para isso. Não vamos virar a cara para isso, meus irmãos. Vamos fazer a nossa parte, onde quer que nós estejamos. Vamos refletir a imagem de Cristo para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Não conhecendo, se você não for para a igreja, você vai morrer, você vai para o inferno. Não é dessa maneira que a gente fala. Nós vamos falar, apresentar a Cristo como Salvador. Apresentar a Cristo e dizer às pessoas que houve só um que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia, não houve mais ninguém, foi só o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele fez isso para que as pessoas pudessem ter sido perdoadas e pudessem ser alcançadas pelo Senhor. Amém? O Senhor diz assim, olhai para mim. Esse texto me tocou muito. Esse texto me tocou muito quando eu olho um Deus tão poderoso. Ele não precisa de nós precisamos dele. Mas o Senhor, com todo o seu poder, toda a sua majestade, Ele vira e diz assim, olhai para mim, para vocês serem salvos. Olhem para mim. Parem de olhar para as coisas que estão ao vosso redor. Olhem para mim. Amém. Porque dessa maneira vocês vão ser salvos. Aleluia. Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso. O Senhor, o que Ele quer é que o pecador se converta do seu caminho mal, do seu caminho torto, e que siga os caminhos do Senhor, para que ele viva, para que haja vida e vida com abundância, não é? Porque o pecador sem Deus é a morte eterna, a condenação já está, não é? É a morte eterna. Mas quando nós temos a Cristo, nós temos vida e vida com abundância, nós temos vida eterna, nós sabemos que um dia vamos estar com Ele, em nome de Jesus, se nós ficarmos até o final, e nós vamos ficar até o final. Amém. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, a nossa vida pertence ao Senhor, sempre pertencerá. Ele é nosso, nós somos dele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor Jesus pode trazer a vida a quem está morto espiritualmente. Existem muitos que estão mortos espiritualmente, mas o Senhor quer trazer vidas a essas pessoas, em nome de Deus. Possamos ser nós instrumentos poderosos em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai amado, Senhor Deus, Tu és bom, Senhor, e misericordioso.
Senhor, este convite que tu fazes às almas, Pai. Quando tu diz olhai para mim, Senhor. Aleluia. Oh, meu Pai, nesta tarde nós estamos aqui, Senhor. Pai, voltados para a tua palavra, Senhor. Entendendo aquilo que tu disseste a cada um de nós, Pai. E orando, Senhor, neste culto de missões, Pai. Para que as almas possam olhar para ti, Senhor. Para que possam ser salvas, Pai. Abre os olhos espirituais, Senhor, dessas almas que são perdidas, Pai. Eu te peço que seja o teu Espírito Santo, Senhor, a convencer, Senhor. Porque nós não temos poder para convencer as almas perdidas, Senhor. Mas tu tens poder para convencer, Senhor. Então vai de encontro a essas almas, Pai. Seja onde for, Pai. Em nome de Jesus, com poder, Senhor. Vai alcançando nossas vidas, Pai. Alcança a família, Senhor. E alcança o homem, alcança a mulher, alcança o jovem, alcança a criança, Pai. Alcança o idoso, Senhor. Eu te peço, alcança o rico, alcança o pobre, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Santo Deus. Abre os olhos espirituais dessas almas, Senhor. Oh, Deus amado, para que não possam ser condenados, Senhor. Uma morte eterna, Senhor. Eles não sabem, Senhor. Eles não entendem, Senhor. Oh, o que eles podem ter se continuarem olhando para Deus, Pai. Mas tu és a verdade, Senhor. Tu és aquele que liberta. Tu és aquele que salva, Senhor amado. E salvando, Senhor, essas almas perdidas, Pai. Eu também te peço por esta nação, Senhor. Pelo continente europeu, Senhor. Tanta idolatria, Senhor. Tanta rejeição, Senhor. Tanta indiferença. Tenha misericórdia desse povo, Pai. Tenha misericórdia desse país, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, toque nesses corações endurecidos, Pai. Abre esses olhos espirituais fechados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E possa ser uma flecha, Senhor amado. Tira o coração dessas pessoas, Pai. Tira o coração de pedra e traz o coração de carne, Senhor. E alcança, Pai, para honrar o teu santo e santo nome, Pai. Usa as nossas vidas como graça, Senhor. Usa cada um de nós como vasos nas tuas mãos, Senhor. Como instrumentos poderosos, Senhor. Para que seja manifestada a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Nós pedimos, Senhor, reveste teu povo, Senhor, com a armadura tua, Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, espiritualmente falando, Pai. Que possa ser derramado sobre as nossas vidas, Pai. Derramado em oração, derramado discernimento, Senhor. Capacita cada um de nós, Pai. Eu te peço a continuar fazendo a tua obra, Pai. Onde quer que nós estejamos, Pai. Somos mensageiros, anunciadores da tua palavra, Senhor. Dá-nos um respaldo, Senhor, na tua palavra. Eu te peço, Senhor, agradecendo por este mundo, te agradecendo pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Espírito Santo, Deus. Maravilhoso, Senhor Deus, Pai. Santo és tu, Senhor, Pai. Cuida da gente, Senhor. Aleluia. Tenha misericórdia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, graças a Deus por mais um culto de missão. Aleluia, por mais uma vitória. Glória ao Senhor. Que nós, graças a Deus, estamos aqui a servir a Deus, não servir ao homem. Amém. É isso que nós temos que quer também que nós seguimos os caminhos e pregar o Evangelho a toda a criatura. É isso que nós não está preparado para nós, como é que a gente vai pregar o Evangelho a toda a criatura. Amém? Prepara-nos. Amém? Então é isso que nós temos que estar firmes na casa do Senhor. Amém? Então é isso que nós estamos aqui, a servir ao Senhor. E é aqui que nós vamos ficar fortes, é aqui que Deus vai nos dar sabedoria e entendimento. Amém, irmão? Não para estar a pensar que enganar, não. É para a nossa cabeça, para nós, o nosso organismo, o nosso espírito, né, de Deus está conosco. Para que nós tenhamos depois sabedoria, falar, e que as pessoas entendam o que nós estamos a explicar. E é isso que Deus quer, que nós precisamos seguir os seus caminhos. Amém? E não desviarmos dos caminhos de Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus e não para servir ao homem e não a mulher, irmão. É isso que Deus quer, que nós andamos fiel a Ele. Ele quer que nós sejamos amar o próximo. Amém? Amém. Para que nós louvar o Evangelho a toda a criatura. Porque nesse mundo tem muitos que precisam e não conhecem a Deus, e não conhecem a palavra. E
então isto é nós que temos que falar, é nós que temos que levar o Evangelho, estas Escrituras. Muitos são no hospital, muitos são nos presos, e essas pessoas não conhecem, só ouvem a falar, mas não, né? Não são pessoas falarem com eles, diretamente com eles, e não é pessoalmente, né? Porque às vezes as pessoas não têm que entrar, às vezes não podem ir, ou não deixam de entrar, né? As pessoas às vezes vão preparadas para levar a palavra para eles, né? Mas às vezes não deixam entrar depois. Mas Deus está no controle. Amém. Deus sabe o Amém. nós vamos fazer as coisas com amor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as boas consolações do Espírito Santo, seja com a igreja e todos, que amor do seu nome, e agora para sempre. Amém. Glória a Deus. Dou graças a Deus por mais uma vitória, mais um mês estamos aqui. Glória a Deus. Porque Deus está aqui preparados, é Deus está nos ouvindo, é Deus está sabendo que nós estamos aqui e que Ele sabe que cada um de nós estamos aqui levar o Evangelho a toda a criatura. É Ele que nos está preparando, é Ele que dá-nos o entendimento, é Ele que vai-nos cada vez mais, que a gente vai falando, orando cada vez mais. Senhor, aumenta a nossa fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo, tu vem, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, Pai. O amor de Deus esteja sempre conosco, em nome de Jesus Cristo, para onde a gente for, para onde a gente estiver. Amém. Que Deus te abençoe e que temos uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha abrir portas que devem estar.